Como é que é, família? Daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba! João Lourenço será impedido pelos estatutos do MPLA de concorrer à presidência do partido em 2026. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MS TV. A TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Não só João Lourenço, o MPLA tem que cair, MPLA down. Antes de entrar aqui na matéria, quero pedir para vocês internautas, por favor, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo e comenta. Deixa aquele like maroto, deixa dislike se não curtir, comente bastante que é bom essencial. Crie a sua própria opinião, que é muito importante, porque só assim conseguiremos tornar Angola extremamente grande e forte. Só assim conseguiremos derrubar o MPLA, o João Lourenço, todos esses comunistas safados que merecem estar lá no fundo do poço, tá entendendo? Siga meu Instagram, siga meu TikTok. Vale relembrar aqui que acima de Angola só existe Deus. Não existe nenhum João Lourenço, nenhum MPLA. Tome nota. Então, sem mais delongas, vamos lá ver aqui o recado da Manuel Rosas Business Corporation. Ok, let's get it. Ter uma motorizada a render é sonho de muita gente. Mas o que torna este sonho difícil de realizar é o estresse e o medo de perder o investimento. Portanto, temos a melhor solução para ti, na Manuel Rosa Business Corporation. Deixe a sua motorizada sob os cuidados da Manuel Rosa Business Corporation e nós cuidaremos absolutamente de tudo e lhe atribuímos os seus rendimentos mensalmente de acordo com o contrato que escolher. Plus, 12 meses, 60 mil kwanzas por mês. Standard, 24 meses, 40 mil kwanzas. No primeiro e no segundo, devolvemos o valor da compra da motorizada em dinheiro. Para entrar em contato, ligue para os seguintes números: 924 754 880 ou 926 033 765. Sigam também as nossas redes sociais. Bomba! João Lourenço será impedido pelos estatutos do MPLA de concorrer à presidência do partido em 2026. Eu vou dizer uma coisa, em 2026 vai cuidar à toa e eu quero estar vivo para poder presenciar isso. Quero poder estar firme e forte para poder presenciar isso. Estarei com 34 anos em 2026. Olha aqui, ó família. Impossibilidade da alteração da Constituição conjugada com a norma estatuária que impõe o presidente do partido como candidato a presidente da República. Coloca João Lourenço em situação de inelegibilidade na reunião magna dos camaradas que acontece a disputa eleitoral de 2027. Constitucionalistas, politólogos e sociólogos validam a interpretação do valor econômico sobre o artigo 120 dos estatutos vigentes no MPLA por Evaristo Mulaza, fonte valor econômico, e o site que está aqui é o site clubecapa.net. Os estatutos saídos do 8º Congresso do MPLA, realizado a 9 e 11 de dezembro de 2021, concluem alterações que afastam João Lourenço da corrida à liderança do partido no próximo Congresso Ordinário previsto para 2026, anotados através do despacho número 5/23 de 6 de junho do Tribunal Constitucional e publicados em Diário da República. Nesse mesmo dia, os novos estatutos do MPLA determinam no número 1 do seu artigo 120 que o presidente do partido encabeça a lista de candidatos por ciclo nacional, sendo candidato a presidente da República. A nova norma introduzida num conclave realizado sob as ordens diretas do presidente João Lourenço coloca assim o próprio numa situação de inegibilidade para presidente do partido em 2026, uma vez que o líder a ser eleito será necessariamente o candidato à chefia do Estado, cargo limitado apenas por 2 mandatos que, entretanto, já estarão cumpridos pelo atual inquilino da Cidade Alta. As conclusões do valor econômico são apoiadas por pelo menos 4 respeitados constitucionalistas angolanos, 2 dos quais ligados aos órgãos centrais do MPLA e que optaram pelo anonimato. A leitura do jornal está correta. O próximo Congresso do Ordinário será realizado de acordo com os estatutos vigentes e este tem uma norma determinante em como o presidente do partido
partido é automaticamente o candidato à presidência da República, neste caso por limitações constitucionais e estando afastado a hipótese de uma revisão constitucional, particularmente que indica ou incida sobre o alargamento de mandatos, o atual presidente do partido não poderá concorrer à sua própria sucessão em 2026, ou seja, será inelegível, explica um dos constitucionalistas em alinhamento com os demais consultados. O que vai acontecer é uma bicefalia transitória, tal como a que vivemos em 2017, mas, neste caso, com termos trocados, no passado, José Eduardo Santos largou a presidência da República e manteve-se como líder do MPLA até sair sob pressão, porque não havia nenhum impedimento estatuário. Em 2026, João Lourenço vai deixar a liderança do partido por imperativo estatuário, ou seja, sem pressão, e vai continuar a chefia do Estado até a eleição do novo presidente da República no ano seguinte. Compara outro constitucionalista que acredita não existirem condições políticas, econômicas, sociais nem psicológicas para uma alteração constitucional na legislatura corrente que implique outra leitura dos factos. A norma amarra, o estatuto é determinante, não poderá concorrer, mas podemos também reforçar com o próprio costume do MPLA em como o presidente do partido sempre foi presidente da República, excluindo a situação de transição de 2017. Aliás, em parte, foi também o costume, o argumento usado para se afastar José Eduardo Santos da liderança do MPLA e forçar-se o 6º Congresso Extraordinário que elegeu João Lourenço em setembro de 2018. Precisa outro constitucionalista para quem a interpretação dos estatutos implica uma leitura sistemática, o que exige elevar-se sem conta incontornavelmente a limitação de mandatos. Questionado sobre o facto de o tema não ter sido até o momento objeto de debate público face ao seu inquestionável interesse nacional, um dos juristas do MPLA explica com uma possível distração do jornalista, mas também com a possibilidade de o assunto ter passado ao lado até de figuras relevantes do partido, hipótese curiosamente confirmada com algumas consultas. O Valor Econômico abordou integrantes do Comitê Central do Burô Político do MPLA, que se mostraram em certa medida surpreendidos ou desprevenidos. Não me lembro que este tema em particular tenha passado, respondeu por exemplo, um dos dirigentes do MPLA. Pelo menos até ao fecho desta matéria, o site oficial do partido MPLA também não tinha atualizado os estatutos anotados pelo Tribunal Constitucional em junho deste ano, mantendo-se ainda publicado um anterior documento aprovado no 7º Congresso Ordinário realizado entre 17 a 20 de agosto de 2016. E a família, vamos lá ver aqui a matéria completa, ok? Let's get it. Os estatutos por dentro, com um total de 14 capítulos e 141 artigos, mais 10 do que os de 2016, os estatutos saídos do Congresso de 2021, e que, à parida, servirão de base para a eleição do presidente do partido e de outros órgãos em 2026. Introduzem ajustes em outras matérias como a filiação, a convocação de congressos extraordinários e o número de suporte às candidaturas. A alteração que produz efeitos mais significativos é, entretanto, o já mencionado artigo 120º, inserido no capítulo 11 sobre o partido e os órgãos do poder público. Contrariamente aos estatutos anteriores que incluíam 3 artigos sobre a designação de candidatos a deputados, os grupos de autarcas do MPLA e os cargos de responsabilidade, o novo documento adiciona um 4º artigo sobre a designação de candidatos a presidente e a vice-presidente da República. E é justamente neste ponto em que é colocada a norma que impede João Lourenço de apresentar-se como candidato à liderança do partido no próximo Congresso. Em rigor, caso esta norma não venha a ser alterada, o presidente do MPLA também só poderá fazer 2 mandatos, considerando que o limite dos 2 mandatos a presidente da República também se consolida na Constituição, explica um dos especialistas. Os estatutos de 2021 conservam, entretanto, alguns pontos que, aparentemente conflituam com a norma estabelecida no artigo 120º. A linha que, do artigo 81º sobre as competências do Comitê Central determina, por exemplo,
que este órgão delibere sobre o candidato a Presidente da República, quando esta figura na verdade, o candidato eleito no Congresso, dispensando, por conseguinte, qualquer deliberação de qualquer outro órgão do partido. Esta alina deve ser resquício do antigo estatuto, mas que não afeta a disposição do 120º, explica um dos especialistas, que transporta a mesma interpretação para a linha C, do número 3 do artigo 91 sobre as competências do boreal político. Estabelece esta alina que compete ao boreal político propor candidatos ao cargo de Presidente da República, para a eleição pelo Comitê Central, o que, aparentemente, contrapõe as disposições conjugadas do número 2 do artigo 84º e da linha D, do artigo 75º que fixam expressamente que o presidente do partido é eleito em Congresso. Não será o caso de uma confusão intencional. Parece-me mais o caso de normas meramente procedimentais e que, segundo entendo, ao invés de propor, deviam ter a redação ratificar. Contudo, independentemente do que estiver em causa, nada disto põe em causa a norma do 120º. É preciso fazermos uma leitura sistemática dos estatutos, insiste outro especialista que lembra que o conjunto do artigo 81º que fixa as competências do Comitê Central em momento algum dispõe que este órgão eleja o presidente do partido. As motivações de João Lourenço, um sociólogo e um politólogo, foram consultados para analisarem as possíveis motivações do presidente do MPLA em carimbar estatutos que lhe retiram a hipótese de continuar à frente do partido, antes mesmo de sair da presidência da República em 2027. Afirmando-se cético quanto a uma eventual boa intenção de João Lourenço, o sociólogo não exclui a hipótese de o presidente do MPLA ter sido enganado, embora acredite mais na explicação do excesso de confiança e de cálculos errados do líder dos camaradas. O presidente João Lourenço emitiu sinais muito claros de que não estava preparado para sair do poder em 2027, muito menos ainda para largar a liderança do partido. Terá analisado erradamente o xadrez, afirma o analista, sem descurar a possibilidade de algum erro de cálculo do presidente do MPLA. O politólogo analisa que João Lourenço deve ter pretendido, acima de tudo, formalizar o costume nos estatutos, situação que, de resto, se verifica na generalidade dos estatutos dos partidos políticos, com destaque para a UNITA, que tem também fixado o seu presidente como o cabeça de lista pelo Círculo Nacional e, logo, candidato a Presidente da República. Esta leitura é corroborada por um dos constitucionalistas que exclui qualquer arranjo que permita o regresso à forma anterior. Não vejo condições para se criarem expedientes que alterem o espírito da letra e da lei, no caso dos estatutos. A ideia é que o presidente do partido seja simultaneamente o presidente da República, ou pelo menos, o candidato a este cargo, até para se evitar a repetição da experiência do passado. Como se viu, a bicefalia não funcionou no curto espaço de convivência entre João Lourenço e José Eduardo dos Santos. Portanto, pelo que me parece, qualquer tentativa de se criar um caminho para a alteração ou expurgação da norma do 120º será travada pelo próprio MPLA. Não vejo condições de o atual líder promover um recuo para uma potencial situação de bicefalia. Vão recordar-lhe certamente que, se não foi aceita com o ex-presidente, não poderá ser com ele também, sentencia. Jurisprudência do Tribunal Constitucional. O maior partido na oposição está na origem da criação da jurisprudência mais conhecida em matéria de resolução de conflitos internos e de interpretações de normas estatutárias. Em outubro de 2021, o Tribunal Constitucional anulou o 13º Congresso que, 2 anos antes, havia eleito Adalberto Costa Júnior presidente da UNITA. Com fundamento na violação das normas do partido, da Constituição e da lei, o Tribunal Constitucional argumentou, no Acordo número 700/2021,
que o Comitê Permanente da Comissão Política da UNITA não tinha legitimidade estatutária para alargar os prazos de aprovação e validação das candidaturas, tendo usurpado as competências da Comissão de Mandatos, violando os princípios da competência e de legalidade. A questão de fundo residia no facto de Adalberto Costa Júnior, então presidente eleito, não ter apresentado em tempo útil o comprovativo da perda da nacionalidade portuguesa, situação que o tornava inelegível o presidente do partido, por força dos estatutos internos que determinam o líder como o candidato a presidente da República, cargo para o qual são inelegíveis cidadãos com nacionalidade adquirida. A decisão do TC acabaria assim por dar provimento à contestação de um grupo de membros do Galo Negro que exigiu, na altura, a anulação do Congresso. No conjunto da argumentação, apesar das referências à Constituição e à lei dos partidos políticos, o Tribunal Constitucional fundamentou com o recurso significativo à violação dos estatutos da UNITA, saídos do Congresso Ordinário anterior, no caso de 2015, e do regulamento eleitoral do 13º Congresso. A UNITA seria assim obrigada a repetir Congresso, o que acabou por acontecer em 2022, ano das eleições gerais, com Adalberto Costa Júnior a ser reconfirmado praticamente por aclamação. Transportado o paralelo para a situação dos estatutos atuais do MPLA, uma eventual candidatura de João Lourenço teria de ser necessariamente inviabilizada, ab initio, pelos órgãos competentes internos do Congresso. A disposição de que, à partida, são os atuais estatutos que regerão o Congresso do MPLA de 2026 encontra-se, entre outros casos, fixada no número 4 do artigo 108º. Dita a norma que os órgãos individuais e os membros dos órgãos colegiais representativos mantêm-se em funções até à eleição dos seus substitutos pelas estruturas competentes, nos termos dos presentes estatutos e do regulamento. Sim, família, vocês ouviram. Então é basicamente isso. Lompe não vai ser corrido do próprio partido. E fiquem ligados, mano. Isso vai cuidar à toa. O vídeo de hoje foi esse. Se inscreva no canal, ativa as notificações, partilha o vídeo, comenta, porque está na notícia. Sem saber, saber para nós. Então, em notícia, a nossa campanha para a minha família neta, a família de Lu continua. Os nossos contatos para a parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Escreva suas opiniões, que é muito importante. E até um vídeo, até um vídeo, MSTV. Até ver que chega a você, até ver que não vai ajudar você, maniga.